Então, irmãos, hoje é um tema um bocado mais para a nossa saúde mental, que está muito ligado ao espiritual, obviamente, mas que nós, enquanto estamos nesta carne, realmente é muito difícil a nossa paz de espírito, a nossa paz da mente, e hoje vamos aqui, biblicamente, encontrar um caminho para, se calhar, fazermos esta nossa caminhada mais fácil, uma caminhada connosco próprios, não é? Então, irmãos, hoje o contexto é fazermos um bocado a prática de autoesquecimento. Que nós, como cristãos, não é, somos chamados, mesmo como está escrito, a pôr os outros em primeiro lugar e só depois a nós. O nosso Senhor Jesus disse, até no reino, os maiores são os que servem. Não é como aqui, que os maiores não fazem gato de sapatos mais pequenos. No reino é o contrário, não é? E nós somos chamados, irmãos, a ter uma forma de humildade que é esquecermos então de nós próprios. E o bonito disso é que esse esquecimento de nós próprios é o que nos leva à alegria e a uma paz interior que, focados em nós, é impossível encontrarmos essa paz. Como aqui eu escrevi, a verdadeira alegria não mora na terra dos espelhos. Quanto mais olharmos para nós próprios no espelho, quanto mais profundo vamos em nós próprios, mais negativo trazemos para nós próprios. Porque a paz de espírito, irmãos, não se encontra então nesses poços interiores, por mais fundo que baixemos esse balde. Às vezes vemos no Instagram que tipo de pessoa é você, acho que é essas coisas de fleumático, e isso leva muitas pessoas de introspeção, o que é que eu sou assim, eu sou assado. E basicamente não é muito o caminho do cristão. O cristão é mais esquecer um bocado de si próprio e pensar nos outros. Em que é que eu posso servir a Deus? Em que é que eu posso servir o próximo? Não interessa se eu sou muito reservado. Não posso ser. Tenho que ajudar o outro. Tenho que me abrir para ajudar o outro. Ou seja, é menos o caminho de como é que eu sou. Eu. E mais o caminho dos outros e de Deus. Focar em Deus. Claro que isto é fácil falar, irmãos. E eu próprio esta semana passei, e a semana passada passei por umas fases duras, em que realmente estava a dar valor a mim por coisas que eu fazia, eu deixava de fazer, e o Senhor num minuto, que foi mesmo num minuto, mostrou-me que isso é uma armadilha do diabo, porque o nosso valor não está em nós próprios, nem em nada do que fazemos, mas no Senhor Jesus. Qualquer dádiva que a gente tenha, até temos um dom, foi o Senhor que nos deu esse dom. E o Senhor tira-nos o dom num minuto, irmãos. Num minuto o Senhor tira o dom, se quiser. Por isso, menos ego e mais gratidão, irmãos. E isto é mesmo assim, só Deus pode dar esta dádiva. Só Deus pode curar uma alma curvada sobre si mesmo. Nós sabemos que é muito... Como vemos as pessoas do mundo vivem como, irmãos? Curvadas sobre si mesmo. Aprisionadas em si mesmo. Vemos nos Instagrams, as fotos, não sei o quê. Vemos um culto do eu hoje em dia. E esse culto do eu, por mais que seja vendido como o caminho da alegria, e vemos, é só sorrisos e alegria no Instagram, a verdade é que por dentro está uma alma presa, aprisionada, e que ao mínimo deslize, à mínima coisa, cai sobre tudo, como a casa na areia. Mas, ao orarmos, para que Ele nos eleve para cima, para Ele, e para fora, para o próximo, não para nós, podemos fazer algo em relação a isso. Mesmo a introspeção excessiva, irmãos, pode ser um erro para nós. Ainda há pouco estava a pensar para comigo mesmo, a melhor introspeção que nós podemos fazer não é aquela introspeção de onde é que eu errei, o que é que eu fiz aqui, é mais a introspeção de onde é que eu estaria sem Deus. Onde é que eu estaria hoje em dia sem Deus? O que é que eu devo a Deus? Que coisas eu tenho boas para ser gratidão a Deus? Essa é uma introspeção boa. Não aquela introspeção de falhei aqui, falhei acolá e agora, o que é que eu posso ser melhor? Eu. Mesmo aquela introspeção que nós achamos que é positiva, pode trazer consequências para aqueles ao nosso redor. Imaginemos que andamos em baixo connosco próprios, estamos na mesa, estamos a pensar só em nós e temos a família ao lado que estamos a pôr, se calhar, em segundo lugar. Temos uma missão para com Deus, mas estamos tão debruçados sobre nós mesmos, até erros que cometemos, e esquecemos de servir melhor. Não esquecemos de ter aquela alegria que é precisa, não é, irmãos? Para servir ao Senhor. A introspeção excessiva distrai do amor ao próximo. E distrai da adoração sincera, irmãos.
impedindo uma verdadeira obediência espiritual. Ansiedade, culpa. Quando pensamos demais, o que é que isso nos leva, não é? Leva a ansiedade, leva a uma culpa vaga, tornando difícil, então, encontrar essa liberdade, essa alegria que o Senhor nos promete. Porquê? Porque estamos debruçados sobre nós mesmos. A verdadeira paz vem do olhar para fora, concentrando-se em Cristo, humildade, confiança em Deus, em vez de uma análise interior. A análise interior tem lugar, como o Paulo diz, testai os espíritos para ver se tens na fé. Mas não é para passar o dia e esquecermos dos outros, e esquecermos do serviço, a pensar onde é que eu posso melhorar, onde é que eu não posso melhorar. Tem todo o seu lugar no caminho cristão. Às vezes, até no pecado, vamos falar um bocado mais à frente, pecamos ali, ok, vamos confessar a Deus e vamos esquecer, vamos seguir em frente, não vamos estar debruçados meses e meses sobre o que fiz, o que eu fui fazer, mesmo aquela autocondenação, porque chega a um ponto que chega a ser uma autocondenação. O Senhor já perdoou e estás-te ainda a condenar, até fazes pões um bocado o sacrifício na cruz e a fé em um lugar mais baixo do que é, e não deves fazer isso. Isto, como eu disse, é um desafio à cultura moderna, irmãos. Esta visão, nossa visão cristã de pôr os outros e Deus em primeiro lugar, opõe-se totalmente à cultura do autofoco, não é? Encorajando a humildade e a vida centrada em Deus. O mundo chega a ser tanto autofoco que eu lembro-me quando íamos às vezes a casa de pessoas que não estão bem na fé, que uma pessoa quando agradece a Deus a refeição, as pessoas dizem, não, agradece a quem fez a refeição, É aquele autofoco do eu é que faço e aconteço. E Deus é em segundo lugar. Quando já sabemos, irmãos, foi o que eu falei, basta o Senhor Jesus pôr aquela pessoa doente um dia, já não faz refeição nenhuma. Por isso, é tudo graças a Deus. O que é que podemos fazer? Encher a nossa mente com Jesus. A centralidade de Jesus. Antes de ler aqui isto, eu lembro-me quando não era cristão, que já tinha lido algumas passagens disto aqui que diz, que os anjos não cessam de adorar o Senhor todo dia. E eu pensava, não tenho mais que fazer, é sempre para adorar o dia todo. Eu não entendia, isso é uma vida alegre. Hoje em dia, eu percebo que realmente, se estivermos o dia todo a adorar ao Senhor, temos um dia muito melhor do que aqueles dias que estamos focados no nosso trabalho, na nossa vida e não sei o quê. É muito melhor adorar ao Senhor. É uma alegria adorar ao Senhor. E realmente, os anjos em melhor posição, como o Gabriel diz, eu estou na presença do Senhor, a presença de estar ali à beira do Senhor, é uma alegria que nós nem temos noção, muito melhor do que estarmos focados em nós, por melhores feitos mundanos que façamos, nada se compara a adorar ao Senhor. Então, irmãos, nós temos na Bíblia mesmo ordens para nos focar em Jesus. Jesus deve ser o nosso foco supremo. É enfatizado pelo Pai em Mateus 17,5, que ele diz, este é o meu Filho amado, ouvi-o, e o Espírito é dado para glorificar Jesus. Os apóstolos convidam a contemplarmos Jesus, os anjos não cessam de o adorar. Porque as suas riquezas são insondáveis, as suas glórias incomparáveis, as alegrias daqueles que o amam inexprimíveis. Glória a Deus, irmãos. Porque nesta semana em conversa falava com uma pessoa que não há nenhuma riqueza que o mundo nos possa oferecer. Nada. Não há nada que este mundo nos possa oferecer que nós trocássemos Senhor Jesus. Não, nada. Não há nada de terreno. E às vezes somos capazes de ir abaixo e pôr tudo em xeque por causa de coisas terrenas de que perdemos ou não sei o quê. Quando, na verdade, nós temos muito mais que todos os euromilhões juntos. Nós temos Jesus, irmãos. Temos Jesus, temos uma promessa de vida eterna. Práticas espirituais. A leitura regular dos Evangelhos e da Bíblia toda, mas pronto, para os Evangelhos já para começarmos mais leve. E a meditação dos devocionais centrados em Cristo, os livros focados em Cristo, alimentam uma mente cheia de Jesus. Há práticas que podemos pôr em dia, temos um plano da Bíblia, temos isto. Ajuda, irmãos, a focar em Deus. Temos que guardar pelo menos aquele tempo para nos pensarmos em Jesus, o tempo para a oração. Concentrar em Jesus desvia a atenção de nós mesmos para Ele, promovendo então uma vida mais alegre, mais leve, centrada na graça e não centrada em nós próprios, irmãos. Outra coisa que também falamos já há bocado, que é obedeça mais do que analisa. A autoanálise constante pode dificultar a obediência prática e a ação significativa na vida diária. Distrações do verdadeiro propósito. Pensar demais em momentos espirituais pode até distrair de amar os outros e cumprir os deveres de forma eficaz. Às vezes,
Quando falamos com uma pessoa sobre Jesus, estivemos à tarde a falar, chegamos ao jantar e estamos a pensar, pá, eu se calhar devia ter dito aquilo, aquele argumento, aquilo é que era um argumento, e está a nossa família lá, nós esquecemos da família e estamos a pensar no que podíamos ter dito e não podíamos ter dito. Supostamente até uma coisa boa, estamos a pensar no que é que podíamos ter feito mais pelo Senhor, mas estamos a distrair do coisa mais direta, coisa mais naquele momento que temos que nos focar. Procurar a graça para agir, deixar de lado pensamentos intrusivos e pedir a graça que capacita a cumprir o claro chamado de Deus. Irmãos, nós somos atacados por nós próprios e também pelo inimigo, está escrito. E não há ninguém que nunca tenha sentido pensamentos que às vezes quase certeza vêm mesmo do inimigo. E nós não podemos lhes dar a força que queremos que ele tenha na nossa vida, porque ele conhece-nos, irmãos. Ele sabe os nossos fracassos, sabe os nossos falhanços, sabe onde pode tocar. E às vezes vêm mesmo pensamentos que não vêm de nós, vêm fora de nós. E nós temos que os conhecer e não lhes vamos dar força. Vamos puxá-los para o lado, focar em Deus e Jesus está no controle. Depois, arrependa-se e confesse rapidamente. Não vamos perder tempo como David andou meses, não foi? A orar, com os ossos, estava com os ossos constritos. Porquê? Perdeu muito tempo a pensar se vou me arrepender, se não vou, se foi pecado. Às vezes arrastamos um pecado, sabemos que está meio errado, mas não, se calhar não é pecado, se calhar é só uma coisa, Deus compreende, a carne é fraca. Não, confessamos os pecados rapidamente, prevenir a culpa duradoura, restaura uma paz interior. De certeza que todos nós já sentimos uma sensação que às vezes andamos a arrastar uma situação que não sabemos se é ou não é, que está ali no limbo, que são as mais perigosas, não é, irmãos? Há certas coisas que não é aquele pecado claro, mas que ao mesmo tempo dão cabo da nossa paz de espírito, dão cabo da nossa mente, porque está ali a dúvida. E então não vamos perder tempo com isso. A sensação quando nos arrependemos, deixamos isso para trás, é uma sensação que nós cristãos de certeza todos conhecemos. A paz interior está feita, vou largar isto. O Senhor me perdoou e seguir em frente. Isso é uma paz que não podemos demorar muito tempo. Arrependimento imediato. O pecado não confessado cria desconforto e sentimentos contínuos de acusação. Se até nós próprios nos acusamos, então quando andamos com uma coisa que não temos a certeza, Satanás está sempre lá. É todo dia. Então, olha, tens a certeza? Não há hipótese, irmãos. Se damos força a uma coisa que estamos na dúvida, não há hipótese. E temos a certeza do perdão divino. Deus nos acolhe com amor e promete esquecer os pecados perdoados. Às vezes nós não nos esquecemos, irmãos. Nós às vezes andamos a materializar por coisas que já confessamos, já largamos, já deixamos. E temos na Bíblia a promessa que o Senhor esquece os nossos pecados e nós próprios não esquecemos. Estamos-nos a pôr no papel de Deus quase. E isso traz para nós um peso muito grande que o Senhor não quer para nós. O Senhor já nos perdoou. Então vamos seguir em frente, não vamos voltar a fazer o mesmo, aprender, mas não nos vamos passar a vida a condenar por uma coisa que já está no passado. E depois, coisas que podemos fazer para perderem algo bom. Nós vemos na Bíblia, não é, irmãos? Arrebatamentos, no sentido de arrebatamentos maravilhados, de Moisés, David, até com a criação de Deus. Se guardarmos um momento do nosso dia para ir, sei lá, ao parque da cidade, ver o mar, etc., isso aí ajuda-nos um bocado a focar nas maravilhas que Deus criou, em vez de nós próprios. Ajuda-nos a esquecer um bocado de nós próprios. Cultivar a gratidão, não é, irmãos? Onde o Senhor, apesar de ser tão mau, o Senhor pôs-nos num mundo que é tão bonito e temos coisas tão boas aqui e sentimos ali uma sensação de paz que se calhar se estivermos envoltos sempre naquela coisa do trabalho, naquela coisa de nós próprios, não sentimos essa liberdade. É um exemplo do que podemos fazer para às vezes encontrar uma paz, como figuras bíblicas também o fizeram, não é? E a contemplação da beleza, não é? Leva ao fascínio espiritual e ao espanto, porque nós sabemos que esta beleza foi criada por um Deus amoroso, não é como as pessoas do mundo, da teoria de evolução, que acham que isto foi tudo à sorte. Nós não. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as coisas bonitas do mundo e sabemos quem as desenhou. É muito diferente. E mesmo elas que acham que foi tudo à sorte e foi tudo à sorte, dizem, ai que bonito, que lindo. Então imaginem, nós sabemos que foi desenhado por um Deus bom. E abraça os seus chamados dados por Deus, irmãos. Não é? Nós temos responsabilidades na Bíblia, na vida, ok? Mas todos nós temos algum dom que o Senhor nos dá para servir a igreja, por mais pequenino que seja. E se nós nos dedicarmos
a eles ajuda muito a esquecermos um bocado de nós próprios e a focarmos no serviço. Vamos procurar qual é o chamado do Senhor para a minha vida. Em que é que eu posso ajudar a igreja? Em que é que eu posso ajudar o próximo? Em que é que eu posso ajudar o irmão? E isso ajuda muito, irmãos, a deixarmos o autofoco. Envolver-se em amizades, estudos, até mesmo em trabalho quando não é excessivo, família, reduz a introspeção, promove o propósito, como o Spurgeon dizia, não é? Que estarmos sem fazer nada é o parque de diversões de Satanás, não é? Quando andamos desrelaxados e descontraídos, sem andar na guerra, que é a guerra, servir, é o que Satanás quer e dá cabo da nossa mente, irmãos. Por isso, vamos pensar o que é que o Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim e vamos nos dedicar a esse chamado. Claro, sem exageros. Evite apressar-se, equilibrando o descanso e a busca de Deus, enquanto abraça alegres responsabilidades. Porque é alegre servir ao Senhor. Cansa menos quando estamos a fazer o chamado de Deus do que quando estamos a trabalhar para o mundo e se calhar trabalhamos muito mais e é muito mais cansativo. Gratidão, irmãos. Agradecer sempre ao Senhor. Como eu disse há bocado, se a nossa introspeção fosse menos focada em nós e mais no que o Senhor já fez por nós, era melhor, irmãos. A gratidão eleva-nos para fora, contrariando a introspeção mórbida e conectando-nos com a fidelidade divina. Quando nós vemos, não é? O Senhor, também está escrito que o Senhor é bom para nós, para nos levar ao arrependimento. Quando estamos cheios de gratidão, irmãos, quando estamos mesmo felizes com o que o Senhor nos tem dado, e devemos ser felizes até só por estar aqui mais este dia, não é tão fácil Satanás nos levar a pecar, porque nós estamos tão alegres com o Senhor e tão alegres, estamos tão gratos ao Senhor que não vamos querer desiludir o nosso amigo, Pai, Salvador, não é? Então a prática desta gratidão até é um antídoto não só para a nossa saúde mental, mas para a nossa saúde espiritual e para não pecarmos. Filipenses 4, 6 a 7 destaca a oração com gratidão como um caminho para experimentar a paz de Deus. É um caminho para ter essa paz que o mundo não conhece. A gratidão, irmãos. A gratidão diária de manhã e à noite ajuda-nos a reconhecer bênçãos e a viver com leveza e alegria. Dedicarmos um certo tempo do dia, logo se calhar ao amanhecer, que acordamos todos meio mal dispostos, mas logo de manhã e se calhar à noite antes de ir dormir, lembrarmos do que devemos ser gratos ao Senhor em certas coisas. Basta pensar onde é que eu estaria se não fosse o Senhor, não é? E isto ajuda até a deixarmos a murmuração, que é pesada e passa o dia. A murmuração é uma coisa de acharmos que merecemos mais do que o que temos, não é? A murmuração vem um bocado da introspeção, vem um bocado daquele debruçarmos sobre si mesmos que falamos. Nós murmuramos porque achamos que não merecemos certa coisa, não é? E não é assim, irmãos. Se cultivarmos a gratidão, isso vai nos levar a pensarmos menos em nós, menos na murmuração e a andarmos com mais leveza, mais paz de espírito. E uma vida centrada em Deus, não é, irmãos? A gratidão lembra-nos da realidade do Evangelho, promove uma vida alegre e centrada em Deus. Se a vida for centrada em Deus, tudo o resto é acrescentado. Às vezes temos preocupações, o que é que vai ser, o que é que eu vou fazer, e agora? E se isto acontece? E se aquilo acontece? E como é que eu me sabe se aquilo me acontecer? Irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo o resto será acrescentado. Temos essa fé? Temos ou não temos? Irmãos, se não temos é como o outro que disse, como o Senhor Jesus disse, o general, antes de ir para a guerra tem que ver se vai conseguir ou não. E nós é igual, nós temos de ter a fé para caminhar com Deus. É o que o Senhor nos pede. Ponha o reino em primeiro lugar. E se puseres, eu estou no comando, o resto vai-te ser acrescentado. Confia em mim, é o que o Senhor nos chama a fazer. E é um teste diário, não é fácil, é duríssimo, mas é o que temos que fazer. Para terminar esta passagem de não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, pela oração e súplicas com ações de graça, apresentai os vossos pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O caminho para a paz é pedir a Deus, é agradecer a Deus. Não é o que é que eu vou fazer para melhorar, o que é que eu vou fazer para ser mais feliz. Não, é Deus. O caminho para a paz é este, é Deus. Então, resumindo todos os slides que vimos aqui, isto é todo o resumo, que é, procure preencher a sua mente com Jesus. Obedeça mais do que analise. Arrependa-se e confesse rapidamente.
mergulhe em algo bom. Abrace o chamamento que Deus lhe deu. E por mais preso que se sinta dentro de si, porque às vezes sentimos até presos dentro de um corpo que luta contra nós, agradeça a Deus sempre e por tudo. Era isto que eu tinha para vocês hoje, irmãos. Agora passo aqui a palavra ao meu irmão. Eu já vou dar as perguntas. Só vou aqui concluir. Então, irmãos, aqui só para, como sempre, terminar agradecendo ao André aqui a palavra. Só para acrescentar, não há muito mais a dizer sobre esta situação realmente, mas nós estamos a viver num mundo moderno da depressão. Ai, está com uma depressão. Ai, coitadinha, está muito mal, coitadinho. Vemos muito isso, não é? É antidepressivos, é calmantes, é Xanax, é isto e aquilo. Toda a gente é a primeira coisa, a depressão. Vamos. E realmente o cristão não pode seguir esse caminho. O cristão tem que realmente reagir de forma consciente na Escritura, no Evangelho, procurar em Deus. Porque se a gente começa-se a entregar realmente a uma depressão, não é? Que isso realmente é uma doença gravíssima para as pessoas do mundo, a depressão. Porquê? Porque no mundo espiritual, alguém que se entrega a uma depressão e não conhece a Jesus Cristo, todos nós somos energia, não é, irmãos? O nosso espírito é uma coisa energética. É como uma frequência de um rádio que começa a ficar, a emitir uma energia pesada, negativa. É como uma coisa que é um peso. E isso atrai o quê? Vocês têm um rádio e sintonizam naquela emissão que está a dar aquela emissão pesada, aquela coisa, um heavy metal assim mesmo, assim, daqueles que não se consegue ouvir. E se o rádio vai, quem é que se vai chegar para ouvir? É quem realmente está a consumir aquela vibração. A gente está a abrir portas espirituais para ataques espirituais na nossa mente. És um falhado, não fazes nada de jeito, acaba com a tua vida, amaldiçoa o teu Deus e morre, como a mulher do Jó dizia ao Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E isso as pessoas realmente começam a entrar, as do mundo, muitas entram num processo que não conseguem sair. É um fosso, que aquilo está sobre uma pressão. Mas a solução é só esta. Foi o que falava o André. É Jesus Cristo. E não há falta de coisas que a gente possa fazer para Jesus. Há sempre que fazer para Jesus. Há sempre que fazer, seja dentro de casa, fora de casa. Eu tenho o dom de tocar música, eu toco música para o Senhor, e até pode ser que o meu vizinho ouça, e pá, o homem toca ali uns... Olha, a minha mulher, é engraçado, o professor dela ainda é, infelizmente, mas daqueles que é e não é, mas ateu, e ela precisou de treinar os hinos e levou, e vemos o homem lá a tocar os hinos e os louvores e chama outros. Ou seja, ela pediu na aula uma coisa, mas realmente era para servir a Deus, e o professor, que também o conheces, já canta louvores e hinos, portanto. Mas ainda sem acreditar, não é? Mas pronto, já é o caminho. Já é o caminho, já ainda não se converteu, mas já está no caminho. E isso é uma coisa, um exemplo, não é? Do que um dom que a gente tem, que pode servir, pode ser dentro de casa, a ensinar a Bíblia aos filhos, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem aquele vício que hoje em dia muitos fazem trabalho, Instagram, trabalho, converti-me. O que é que eu posso fazer para o Senhor? Tiro fotos e meto versículos. Seguidores vai ser 10%, mas ao menos são seguidores a sério. Não é?
Gente que não interessa nada e que só está ali a consumir, quero ver o mal dela. E quando corre mal é tudo a calcar. Nunca viram aquele que é aquele, o bam, cai e vai tudo dar pontapés? É só esperar que caia. É igual essa pessoal do mundo. Caiu, vai tudo lá dar pontapés. Porque são más as pessoas. Mas em Cristo a gente sabe que aqueles 10% vão dizer, ei pá, que é isto? Anda cá, vamos-te ajudar. Vamos-te ajudar. E Satanás tem uma grande estratégia neste mundo para a depressão. O André tocou aqui num ponto que é verdade, existem vários tipos de pessoas, lá os fleumáticos, os melancólicos, e realmente esses têm essa tendência. Tem que ser um trabalho mais forte. Se calhar os tais coléricos, não é, amor? É mais simples de sair dessas situações. Mas o processo é igual para todos. O processo é igual para todos. O André ainda há bocado me dizia aqui, o André Rosa, que começou que tinha muitas vezes ataques sobre ele, de pensamentos negativos, e eu disse-lhe uma vez, experimenta começar a ler a Bíblia nesses momentos, vais ver. E ele, hoje a primeira coisa que disse quando chegou aqui foi, irmão, comecei a ler a Bíblia, quando comecei a ter esses ataques, passa logo. Testemunho dele ao bocado, a primeira coisa que ele disse. Ou seja, o remédio, a cura é Jesus Cristo. Há sempre que fazer para Jesus. Olha, hoje, fim de semana, não temos nada que fazer. Vou ficar aqui, a pensar nos meus problemas. Não? Há sempre uma... Oh, Tainá, na igreja há sempre que fazer, não há? Até demais, às vezes, não é? Às vezes nem há tempo para fazer tudo, que às vezes a igreja, por exemplo, a Renovação, que é uma grande igreja, às vezes pode ser tanto trabalho que a gente quer fazer tudo e nem tem tempo. Mas é sempre benéfico e a igreja dá esses trabalhos exatamente para nosso benefício. Para nosso benefício. Porque a gente assim não tem tempos mortos, tem sempre que fazer. E não pode fazer aquele, há outro para fazer. Então, há sempre que fazer. Irmãos, Jesus Cristo é a cura, como disse aqui hoje o André, e a palavra. E temos sempre serviço para dar ao Senhor. Temos sempre alguma coisa. Seja em casa, seja fora, seja sozinhos a contemplar. Às vezes, mas hoje não consigo mesmo fazer nada. Então, vou ler um bocado a Bíblia, vou contemplar as coisas. Mas estes pensamentos é dar ocasião ao diabo. Tempos mortos é a oficina do diabo. Então, temos que combater. E essas tendências depressivas têm que ser combatidas com o serviço ao Senhor Jesus. Ok? Pronto, acho que era a base de tudo que trouxeste hoje. E obrigado, André, mais uma vez. E agora vamos interromper o vídeo. E se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, não sei se